Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te convidar a orar pelo Kleber José Aparecido, que é da cidade de Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior paulista, e ele mandou um WhatsApp com fotos do acidente que ele sofreu hoje com moto. Ele, pilotando a moto, foi abarroado por um carro e está no hospital. Pela imagem que ele mandou, algumas escoriações, mas graças a Deus, nada além dessas escoriações aconteceu com ele. Ele segue em observação e nós agradecemos a Deus pelo livramento do Kleber. Também quero pedir a sua oração pelo Osés da Silva, pelo Vitor Gabriel, a Virgínia Rego, o Ailton Balbino dos Santos e a Cliomar Ferreira. Vamos juntos fazer uma grande corrente de oração por estes irmãos e você também pode orar por mim, por minha família e pelo canal Vocacionados. Aproveita para se inscrever também em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir e compartilhar em suas redes sociais. Agora você não sai daí, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Mateus 25, versículo 1 e 2. Esta parábola foi contada por Jesus logo depois do seu sermão profético no capítulo anterior, onde ali ele procurou alertar a sua audiência dos acontecimentos que antecederiam a sua volta, para que, ao se depararem com algum daqueles eventos, eles não entrassem em pânico e não fossem enganados pelos ensinamentos dos falsos mestres. Mateus 24, 4 a 6. Ainda em Mateus 24, em sua parte final, Jesus faz um alerta importante também por meio de uma parábola, um tipo de uma narrativa alegórica e ficcional que procura transmitir indiretamente, através de uma comparação ou analogia, uma lição moral de como, nos últimos dias, Deus trataria o servo que fosse infiel. Foi para continuar tratando do mesmo assunto que Jesus seguiu contando mais parábolas, e desta vez ele conta aquela que talvez seja a mais conhecida entre todas, a parábola das 10 virgens, que sem dúvida é uma das mais difíceis de interpretar. Não à toa, Agostinho, Calvino, Billy Graham e outros grandes pregadores da Palavra de Deus já abordaram pontos de vistas diferentes sobre este texto bíblico. Estou anos-luz atrás destes grandes homens de Deus em conhecimento teológico, mas vou me arriscar a deixar a minha contribuição daquilo que aprendi ao estudar a parábola das 10 virgens. Antes, porém, é preciso que identifiquemos os personagens presentes nesta narrativa. Nós temos o noivo, as virgens, o arauto, a lâmpada e o azeite. A noiva não é citado nesta parábola, mas podemos afirmar que ela faz parte da narrativa pelo fato das 10 virgens representarem as amigas da noiva, que, no rito do casamento no Antigo Oriente, tinha por obrigação clarear o caminho da casa da noiva até a casa que o noivo havia construído para viverem ali logo após a celebração do casamento. O amigo do noivo era o arauto, aquele que, ao final do dia escolhido para o casamento, saía pelas ruas avisando da chegada do noivo a caminho da casa da noiva, onde ali se esperava que as suas amigas estivessem prontas com as suas lâmpadas cheias de azeite para alumiar o caminho dos noivos ao local da festa. Foi com esta festa em mente que Jesus contou esta parábola. Uma das lições que ele procurou ensinar com a sua narrativa ficcional foi que todas as amigas da noiva eram virgens e, aparentemente, todas estavam devidamente preparadas com suas lâmpadas e o azeite. Mas o que lemos na Bíblia é que as aparências podem até enganar por algum tempo, mas não o tempo todo. Pois quando foram ali despertadas para cumprir o seu papel na cerimônia, as virgens imprudentes ou loucas foram desmascaradas. Humanamente, não dava para diferenciar as loucas das prudentes. Foi só no momento da prova que as diferenças foram expostas. Será exatamente assim que acontecerá com os cristãos genuínos
e aqueles que levam a vida de aparências. Quando o noivo chegar para buscar a sua igreja, ele vai responder para alguns: em verdade lhes digo que não as conheço. Mateus 25:12. Note que Jesus usou a mesma expressão em Mateus 7:23. Jesus contou em sua alegoria que as 10 virgens acabaram por pegar no sono enquanto esperavam a chegada do noivo. E muitos interpretam e usam este detalhe para afirmar que devemos estar atentos para vermos a chegada do noivo e não sermos pegos dormindo como as virgens loucas da parábola. Creio que esse não deve ser o caminho correto a ser abordado do fato, pois as virgens prudentes não se tornaram loucas porque dormiram enquanto esperavam e continuaram a ser identificadas na narrativa como prudentes, pois tinham o azeite. O foco aqui não é quanto tempo o noivo vai demorar, mas sim por quanto tempo teremos o azeite para o aguardar. Outra lição ensinada por Jesus ficou clara no desespero das virgens loucas ao descobrir que o seu azeite estava acabando e clamaram ali para que as prudentes dividissem o seu azeite com elas. Está no versículo 8. Se humanamente foi difícil identificar quem era quem no início da parábola, com a chegada do noivo ficou perceptível quem havia sido prudentes. Na hora certa, os prudentes serão facilmente reconhecidos como aqueles que fizeram todos os preparativos para aguardar o noivo, pois mantiveram seu estoque de azeite cheios. Se o nosso relacionamento com Deus for íntimo e pessoal, nunca nos faltará azeite. Mas se o nosso viver como crentes for apenas nominal e não relacional, não conseguiremos manter a nossa lâmpada até o momento da chegada do noivo, pois estaremos vivendo uma vida cheia de hipocrisia e uma religiosidade de aparências. Quando as virgens prudentes orientam as insensatas a irem comprar o azeite que faltava, lá no verso 9, a Bíblia diz que elas foram e compraram, mas nada adiantou, pois foram impedidas de entrarem na festa. E qual a grande lição ensinada por Jesus nestes dois versículos, versículos 9 e 10? O azeite não pode ser obtido por esforço humano. A parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo rejeitadas por ela. É neste ponto que discordo da abordagem daqueles que procuram identificar o azeite ou óleo, em algumas versões, como sendo o resultado da formação de nosso caráter. Se formos à Bíblia, encontramos diversos versículos que usam o azeite para identificar a presença do Deus Espírito Santo ou a sua graça. Tentarei explicar porque eu não consigo identificar o azeite como o caráter ou a formação dele. Na definição de caráter diz que faz parte dele um conjunto de qualidades e defeitos pessoais que determinam a nossa conduta ética e moral, que irão definir as nossas ações e comportamentos. Se aceitarmos essa interpretação, vamos ser levados a crer que podemos conseguir obter este azeite por meio de esforços humanos. E na parábola, foi isso que as virgens loucas tentaram fazer sem sucesso. Por isso, gosto de pensar que o azeite está relacionado com o meu comprometimento de buscá-lo na fonte inesgotável, Jesus, em um relacionamento íntimo e pessoal que vai me levar a estar preparado quando o noivo vier buscar a sua noiva, a igreja de Deus, independente de quanto tempo ainda vá demorar. Mas ter um caráter que replique ao do Senhor será algo que vai ser observado por ele quando ele estiver fazendo a separação dos servos fiéis e dos infiéis, como está descrita na última parábola contada por Jesus no capítulo 25 de Mateus. Nesta parábola, ele afirma que ações motivadas por amor incondicional parte de vidas moldadas pela contemplação do caráter divino, que transformam bodes em ovelhas do bom pastor. Hoje descobrimos que o foco central da parábola das 10 virgens aponta para o erro de vivermos como crentes temporários, que zelam por pouco tempo pela volta de Jesus. Viver assim não serve para nada. É preciso dedicar tempo aguardando a chegada do noivo, mesmo que isso signifique viver uma vida inteira esperando, sem esquecermos de contemplar a Deus para sermos as ovelhas do seu redil. Pense nisso. Amanhã vamos revisitar a história de Daniel
e como a profecia do capítulo 12 do seu livro aponta para características importantes que o povo de Deus terá nos últimos dias da história deste mundo antes da volta de Jesus. Espero você amanhã. Até lá! Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. É muito importante você deixar o seu curtir hoje aqui no vídeo. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.